Boa noite, Brenda. Boa noite. Deixa eu só ajeitar aqui. O pessoal está ouvindo a gente? Tá conseguindo me ouvir, Rafa? Sim, eu tô ouvindo sim. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente? Acho que tá dando para ouvir sim, Rafa. Sim, a Ângela deu um retorno aqui. Vamos começar? Vamos sim. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Rafael, né? Eu estou aqui através do perfil da Ampic. Eu sou professor, né, da Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea, psicanalista. E hoje nós temos aqui como nossa convidada a Brenda, nutricionista, para a gente falar um pouquinho sobre o tema ansiedade e alimentação. Brenda, fique à vontade para falar um pouquinho sobre você primeiro, se apresentar para o pessoal. Então, boa noite a todos. Meu nome é Brenda, eu sou nutricionista e queria primeiro agradecer o convite para estar aqui hoje conversando com vocês sobre esse tema que é tão relevante nesse momento que a gente está vivendo. Então, espero que possa ser um bate-papo bem produtivo para a gente. Sim, com certeza. Bom, para a gente iniciar, né, pessoal, eu acho que primeiro é importante a gente falar um pouco sobre o que é essa ansiedade, né? Um tema que a gente escuta tanto falar o tempo todo e que dentro desse contexto de pandemia se acentuou ainda mais, né? A gente escuta falar sobre isso o tempo todo. E primeiro eu queria só para a gente poder clarear um pouco esses conceitos, né, entender do que a gente está falando aqui, é importante que a gente diferencie, né, o que é a ansiedade daquilo que a gente vai chamar enquanto um transtorno de ansiedade. Então, primeiro a gente precisa entender que a ansiedade é algo normal, né? Existe aquela ansiedade normal. É uma ansiedade, né, Brenda, que a gente vai sentir ao apresentar um trabalho ou na véspera de uma prova, na véspera de uma entrevista de emprego, né? Isso é uma resposta, né, que o nosso corpo, de certa maneira, vai estar dando para a gente diante de uma situação que é nova, de uma situação que é diferente, de uma situação que vai nos colocar ali algum desafio, né? Então essa seria uma ansiedade que é completamente normal, né, e que está presente no nosso dia a dia, né? Agora, quando a gente vai falar de um transtorno de ansiedade, aí é algo que nós vamos ter aqueles mesmos sintomas que a gente tem dentro de uma ansiedade, como, por exemplo, às vezes uma insônia, um coração que começa a bater acelerado, uma falta de ar, né? Isso tudo que dentro daquela ansiedade dura pouco tempo, às vezes um dia, na véspera, um pouquinho antes, isso dentro de um transtorno de ansiedade vai ser um sentimento, de certa maneira, constante, né? A gente vai ter uma intensidade e uma duração maior desses mesmos sintomas, tá? Então, no transtorno de ansiedade, quase tudo vai virar um motivo para essa preocupação exagerada, para essa preocupação contínua,
né? E muitas vezes a gente vai ter uma dificuldade muito grande de conseguir nomear, de conseguir identificar o que está gerando esses sentimentos, o que está gerando esses sintomas, né? Enquanto isso, na ansiedade normal, no dia a dia, isso é muito visível para a gente, né? Como a gente disse ali atrás, às vezes é essa entrevista, né, que vai gerar isso. Agora, dentro de um transtorno, tudo vira motivo e, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir nomear aquilo que tá gerando tudo isso, né? A pessoa ela vai ficar como se ela ficasse o tempo todo ali, às vezes, num estado de alerta, né? Preocupada e muitas vezes ela não vai conseguir nem relaxar um pouco, né? Então, Brenda, assim, de uma maneira geral, né, eu queria que você falasse também um pouquinho para a gente qual que é uma relação que a gente pode estabelecer entre a ansiedade e a alimentação. Bom, então vamos lá. Quando eu falo de ansiedade aqui, como o Rafael explicou, a gente está tratando do transtorno de ansiedade, né? Não dessa ansiedade normal, como ele disse, né? Da véspera de uma entrevista de emprego, de fazer uma live, né, Rafa? Com certeza. Mas dessa ansiedade, não sei se eu posso chamar de patológica, né? Não sei muito bem os termos psicanalíticos corretos. Mas a ansiedade, ela vai se relacionar com a alimentação de duas maneiras principais. Então, primeiro, a pessoa que está vivendo ali uma crise de ansiedade, isso pode repercutir na alimentação dela de duas maneiras. Tanto essa pessoa ela pode perder o apetite, essa pessoa fica então inapetente, ela deixa de comer, ela pula refeições. São pessoas que perdem peso muito fácil nesses períodos de crise, né? E só falar um pouquinho disso, porque muitas vezes, né, a gente comenta sobre essa questão dessa perda de peso, mas é uma perda de peso involuntária, né? A pessoa não está ali executando nenhum tipo de dieta, de planejamento para emagrecer. É uma perda de peso involuntária porque ela ficou inapetente. E isso causa muito desconforto, prejuízo para essas pessoas. Normalmente, essas pessoas não estão buscando o emagrecimento. E, por um outro lado, a ansiedade também pode estimular esse comportamento contrário, que é onde as pessoas passam a comer mais. Passam a comer mais e passam a buscar alimentos muito específicos. Normalmente, alimentos ricos em açúcar, em gordura. Então, alimentos que a gente considera mais palatáveis. E por que essa pessoa vai em busca desses alimentos? Por uma necessidade ali de um prazer momentâneo, de tentar buscar na comida algum conforto para alguma frustração, para algo que está ali, né, incomodando ela. Que muitas vezes, como o Rafael disse, ela não sabe nem nomear, mas ela vai buscar na comida esse conforto. Então, essas pessoas também sofrem com esse tipo de comportamento. Esse comportamento ele está bastante associado ao ganho de peso. Normalmente são pessoas que buscam emagrecer ou precisam controlar alguma outra questão ali de saúde envolvendo a alimentação e elas encontram essa dificuldade. E essa seria então a primeira via, né, onde a alimentação e a ansiedade se cruzam. Como que a ansiedade ela vai despertar esses comportamentos? Mas a gente também tem a via contrária, né? Claro que quando a gente está falando aqui de alimentação, principalmente na alimentação, como coadjuvante no tratamento para ansiedade, isso precisa ficar muito claro. A ansiedade é um problema multifatorial
E a alimentação está aqui como coadjuvante, assim como a atividade física, o estilo de vida como um todo, né? Mas a alimentação, então, ela pode também influenciar de duas formas, né? Então, existe aquele que a gente chama de um estilo de vida saudável, e depois a gente vai falar um pouco melhor sobre isso, que pode impactar positivamente, né, nesse curso aí da ansiedade, de repente até ajudando a minimizar alguns sintomas, e o contrário, né, como que alguns hábitos alimentares, hábitos inclusive que vêm sendo estimulados nesse período de pandemia, podem contribuir para manutenção desses sintomas ou até mesmo para a exacerbação desses sintomas de ansiedade. Então, é uma relação que está muito bem delimitada ali, essa questão da comida e da ansiedade. Sim, a Brenda falou sobre a alimentação e a atividade física, enfim, como coadjuvantes, né? Mas eu acho que a gente pode colocar como protagonistas, né, junto com diversos outros tratamentos, né, inclusive com as psicoterapias, né, na busca aí de um tratamento, né, para essa ansiedade. A gente sempre comenta muito, né, Brenda, sobre o fato de sermos biopsicossocioculturais, né? Então, pensando dentro disso, aquilo que está ali da ordem do biológico, né? Ele vai ter tanto impacto quanto do psíquico, né? E aproveitando esse gancho, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre esse social também, né? Atualmente já vemos aí há mais de um ano e meio, dentro de um cenário de pandemia, né? E esse cenário de pandemia, a gente pode colocar que ele trouxe, num primeiro momento ali, uma mudança repentina, né? A vida que a gente tinha, aquilo que era considerada a nossa vida normal, né? Ela vira de ponta cabeça e vira outra coisa, aquilo que a gente, num instante ali, chamou do novo normal, né? Acho que a gente já até acostumou tanto com esse novo normal que ele já não é novo mais. Mas ali no começo, né, chamava-se muito desse novo normal. E aí é interessante a gente olhar como que foram tantas adversidades que surgiram em um pouco tempo, né? Foram mudanças muito drásticas na nossa rotina, o que acabou gerando, com toda certeza, aí, uma sobrecarga de estresse. Acredito que lá no início todo mundo sentiu isso de uma maneira bem acentuada, né, essa mudança. Além de tudo, né, Brenda, a gente tem que lembrar que existia não, né, existe ainda, de certa maneira, esse temor, né, com relação ao Covid, às vezes de você ou contrair, né, ou acabar vendo alguém próximo de você contraindo, e até mesmo algo que, infelizmente, ficou muito comum, que seria a perda dessa pessoa e tendo que passar por um processo, às vezes, de luto também, né? Mas dentre essas mudanças, né, que a gente citou aqui, né, a gente pode falar, né, nas mudanças nos relacionamentos sociais, né, na interação entre as pessoas, né, o isolamento social, ele nos colocou fora, né, da sociedade, a gente passou a ter uma sociedade dentro da nossa casa. Então, o nosso ambiente de trabalho é a nossa casa, né? O nosso encontro com os amigos virou ali a nossa casa também, tudo dentro da tela, né, de um computador, de um celular. Então, isso também nos traz uma certa angústia, né? A perda do convívio com aquelas pessoas que eram ali do nosso dia a dia, que muitas vezes eram com quem a gente estava ali conversando, né? Para além dos nossos familiares, né? Que são sempre aí uma base importante e que acabaram ficando muitas vezes distantes justamente por conta desse isolamento, dos cuidados que têm que ser tomados, né? Um outro fator que a gente pode falar, além do trabalho, do home office, é a gente olhar um pouco para um grupo talvez bem específico, né, que são os adolescentes, né? Os adolescentes,
que estão aí dentro dessa educação à distância também, e a gente precisa sempre frisar, né, da importância da escola, não só enquanto uma instituição de ensino, mas enquanto um meio de socialização para essas pessoas, né, para os adolescentes e para as crianças, claro, né. A criança, a gente vai dizer que a escola é o primeiro contato que ela vai ter, então, com esse mundo externo, com o processo de socialização. E para os adolescentes significa muito, né? Porque o adolescente ele está dentro de um processo de uma construção de identidade, né? E nesse processo de construção de identidade, ele começa a querer estar cada vez mais fora de casa, né? Acho que todo mundo aí que convive ou já conviveu com um adolescente vai saber bem disso, né? Então, a escola é o principal meio que ele vai ter, né, para interagir, para construir os grupos. Isso tudo é muito importante na construção dessa identidade, tá? E aí a gente fica, bom, e aí? Como que fica isso tudo, então, né, dentro desse contexto de pandemia, dentro desse contexto de isolamento, né? Até para citar aqui um estudo, né, foi conduzido até pela Unicamp, pela FMG e pela Fiocruz, que entrevistou especificamente os adolescentes. Eles vão relatar um aumento, né, nos sentimentos de tristeza, preocupação, nervosismo, mau humor, né, a ansiedade, inclusive até alterações na alimentação, né, com o delivery, por exemplo, né, que vai ter um boom aí também durante esse contexto de pandemia, redução das práticas de atividade física. Então, se a gente for olhar dentro daquilo que a gente estava contextualizando ali atrás, todos esses fatores que a gente colocou como importantes nessa saúde mental para controlar ou para evitar esse transtorno de ansiedade, a gente pode dizer que a pandemia jogou para uma direção contrária, né? Então a gente está isolados, a gente perdeu muito desse convívio com o outro, dessa interação que é tão importante. A gente observa uma redução das atividades físicas, às vezes algumas alterações na alimentação, né? Para além de uma rotina que talvez tenha se tornado ainda mais sedentária, né? Pensando nesse ponto, né, Brenda, o que você traz aí para a gente sobre esse contexto da pandemia, da alimentação? Bom, então vamos lá. Você pontuou algumas coisas, né, Rafa? Pensando nessa questão dos adolescentes, né, que você estava falando agora, eu acho que a gente pode começar falando da questão das alterações de sono. Claro que talvez isso fique um pouco mais evidente para os adolescentes, mas isso aconteceu de uma maneira mais geral, né, com a população adulta também. Essa alteração no padrão de sono, no padrão de estresse, e obviamente tudo isso vai ter um reflexo na nossa alimentação, né? A gente não pode pensar o ser humano, tudo que acontece em torno da gente de maneira fragmentada, né? Então, tudo está sempre interligado. Então, como que essas alterações, o aumento de estresse, contribui com a insônia, também essa questão da maior exposição às telas, né? Então, celular, computador o tempo todo, isso também vai alterar o padrão de sono. Tudo isso vai ter um reflexo na alimentação. Então, quando a gente olha o que aconteceu com os hábitos alimentares nesse período de pandemia, claro que muita coisa ainda vem sendo estudada, né, dentro da nutrição, desde que se iniciou, né, essa questão do isolamento social, algumas pesquisas começaram a serem realizadas, né, no intuito de investigar, né, de ir acompanhando essas mudanças. A gente ainda tem muita coisa para ser publicada, mas o que a gente vem vendo até então? E isso também é muito visível dentro do consultório, né, com o relato dos pacientes. Então, houve uma mudança nesse padrão alimentar, um aumento muito considerável na ingestão de álcool
Então, as pessoas, que às vezes aquelas pessoas que só bebiam, consumiam bebida alcoólica no final de semana, passaram a consumir também durante a semana, e muitas vezes a questão do a pessoa beber em casa ou fazer ali o seu momento de relaxamento em casa, então passou a beber mais. Então, às vezes, antes a pessoa que ia para o barzinho bebia X cervejas, agora ela bebe X e mais alguma coisa dentro de casa. Então, a gente teve esse aumento no consumo do álcool, a gente teve um aumento no consumo dos alimentos ultraprocessados. E o que eu chamo de alimentos ultraprocessados? São os alimentos industrializados, os empacotados, aquilo que já vem pronto, aquilo que é o mais prático, digamos assim. E só pegando o gancho dessa questão da praticidade, é algo que tem percebido, né, de relato de pacientes que estão trabalhando em home office, porque qual que era a expectativa? Era, estou trabalhando em casa, então eu vou ter mais tempo para cuidar da minha alimentação, para cozinhar, nem que seja algo ali mais básico ali no meu dia a dia. Mas isso não aconteceu. Muito pelo contrário. Essas pessoas em casa, elas estão com uma dificuldade maior de organização. Seja porque, de repente, o horário de trabalho ficou um pouco mais flexível, e aí, de repente, quando ela vê que ela precisa dar conta de entregar alguma coisa no prazo, então ela está apertada, então ela vai para o delivery, ela não vai cozinhar. Então, a gente teve esse aumento também na comida, né, delivery. E assim, o delivery é aquilo que, claro que a pessoa tem inúmeras possibilidades, infinidades de escolhas, né, na hora que ela vai decidir ali o que comprar para comer. Mas mesmo quando nós pensamos em opções mais saudáveis, se perde um pouco do controle daquilo que a gente está consumindo. Então, muitas vezes você não sabe como que aquele alimento foi preparado, que tipo de óleo, de gordura, em qual quantidade foi utilizada ali no preparo. Então, o delivery, ele é muito prático, mas ele tira para a gente um pouco desse controle daquilo que a gente está consumindo. E quando a gente pensa, então, num estilo de vida e pensando no contexto da alimentação, principalmente, que poderia contribuir para esse tratamento da ansiedade, isso que aconteceu na pandemia foi na direção totalmente contrária, né? Então, o álcool em excesso, essa questão dos ultraprocessados, o excesso de cafeína, né? As pessoas estão tomando litros e litros de café. Então, tudo isso vai impactar negativamente esses sintomas, né? Claro que, de uma maneira, estou falando aqui, mas num consumo exagerado, né? Igual, por exemplo, essa questão mesmo do café. O café é um estimulante, então deixa as pessoas mais agitadas. Então, o excesso de café contribui também para a exacerbação desses sintomas de taquicardia, de inquietação. E é tudo que a gente quer evitar para aquela pessoa que está vivendo ali um momento, né, de crise de ansiedade, enfim. E aí a gente tem aquilo que a gente poderia estar fazendo do ponto de vista do estilo de vida para melhorar um pouco isso, né? Acho que eu falei demais, Rafa. Você quer pontuar alguma coisa aqui? Eu posso continuar falando? Não, Brenda, na verdade, só para algumas questões que você trouxe, que me remeteu a algumas coisas que eu acho pertinentes, né? Essa questão da alimentação, né, se a gente for ver, você mesmo contextualizou, no início
a expectativa era, vou ter mais tempo para fazer as coisas, né? O isolamento vai me propiciar isso, mas eu acho que houve ali, talvez até de certa maneira, uma idealização disso tudo, né? Eu acho que a gente às vezes é tão carente de um descanso, de ficar em casa, né? E de poder ter mais tempo para que a gente fez essa associação, né? Mas acho que aos poucos a gente foi entendendo que não era bem assim, né? Eu acredito, inclusive, que isso possa ter contribuído bastante também para essa frustração, né? Para essas questões que a gente já está trabalhando aqui, essa compensação muitas vezes, né? Com a alimentação, com o excesso às vezes de um consumo de bebida alcoólica, enfim, ou de comidas ultraprocessadas. Então, eu acho que houve algo também no sentido daquilo que a gente trabalha muito, que a gente chama do imediatismo, né? Aquilo de querer tudo para ontem, né? Uma característica muito da nossa sociedade atual, né? Dessa nossa sociedade moderna. Então, esse imediatismo, eu acho que ele também vai nessa direção contrária, ainda mais associado dentro desse contexto de pandemia, né? É solução rápida para tudo, é a comida rápida, é o tratamento rápido que muitas vezes a gente busca, né? Porque a gente sabe, né, Brenda, que um transtorno de ansiedade, ele é algo que vai precisar de um tratamento, de uma psicoterapia e que isso demora um tempo, né? A gente precisa de um tempo para estar trabalhando essas questões. Só que hoje a gente vive dentro dessa lógica imediatista, né? Então, tudo a gente se acostumou a querer o mais rápido possível. E eu acho que a alimentação também entra nesse caminho, né, Brenda? Assim, por tudo que você trouxe aqui para a gente até então, essa busca pela comida rápida, porque, na verdade, aquela sensação de que a gente tinha, vamos ter mais tempo para fazer as coisas, vamos ter mais tempo para cuidar de nós mesmos, ela rapidamente se desfez e a gente começou, na verdade, talvez a consumir ainda mais essas soluções imediatas, né? Como é o caso dos deliveries, por exemplo. E nesse caso, é igual você disse, a gente perde o controle do que está sendo produzido, da quantidade, né, de ingredientes que estão sendo usados ali nesses produtos, e acaba que a gente consome algo que talvez a gente não tenha noção, né, do que foi usado ali em todo esse processo. Exatamente. E quando a gente pensa mais adentro mesmo do alimento, da composição do alimento, e a gente pega os alimentos ultraprocessados, a gente começa a falar, né, sobre a quantidade enorme de aditivos que a gente tem ali. Então, corantes, conservantes, adoçantes, uma série de aditivos, e hoje a gente sabe da capacidade desses aditivos em alterar também, não sei, não posso dizer comportamento, mas assim, de também levar essa maior agitação, essa inquietação. Então, existem muitos estudos nesse sentido, conduzidos nesse sentido dentro da área da hiperatividade, do déficit de atenção, que também acredito que está relacionado de alguma maneira com a ansiedade, né? Mas então é algo a gente pensar. E quando a gente pega, então, mas do ponto de vista da nutrição, da alimentação, o que pode ser feito? O que pode ser feito para a gente tentar trabalhar essa ansiedade, fazer uma abordagem multidisciplinar, né? Então, não tem jeito de falar disso se não falar sobre o intestino. Não sei se tem alguém aí que já me acompanhou em alguma live, mas toda live eu dou um jeito de enfiar o intestino pro meio. Mas não tem jeito de fugir disso, gente. Não é cisma minha. Mas por quê? Hoje a gente tem uma relação muito bem definida, que é o nosso eixo intestino-cérebro. Então, como que esse intestino ele vai impactar, inclusive, na produção de neurotransmissores.
moléculas ali biologicamente ativas que, falando de maneira geral, vão atuar ali na modulação do nosso humor. E a gente tem a serotonina em específico, que é um neurotransmissor relacionado com a sensação de bem-estar. Essa serotonina é produzida em grande parte via intestinal, no intestino. Então, não dá para a gente pensar separadamente de uma alimentação saudável sem a gente pensar nesse intestino saudável também. E pensando no intestino saudável, né? Então, aquilo que a gente come, então a gente precisa nutrir esse intestino com frutas, com verduras, com legumes, com água. E esse intestino, ele pode, quando ele não está muito legal ali, ele aumenta a nossa inflamação sistêmica. E essa inflamação, ela também está relacionada com prejuízo na via da serotonina, justamente esse nosso neurotransmissor da sensação de bem-estar. Então, quando a gente tem um nutriente chamado de triptofano, que é um aminoácido, esse triptofano ele é um precursor da serotonina. Quando a gente está num ambiente de inflamação, né, aquele organismo que está inflamado, então seja pela alimentação, seja porque a pessoa é muito exposta a contaminantes, ou tem alguma patologia, nesse ambiente de inflamação, esse triptofano, ele é desviado para outras vias metabólicas ali, e aí ele não chega para a formação da serotonina. Então, olha a importância do intestino nisso tudo. E pensando nessa alimentação, então, a gente precisa pensar numa alimentação que tenha uma característica anti-inflamatória. E é por isso que se fala muito sobre a tal da dieta mediterrânea. Mas o que é essa dieta mediterrânea? É basicamente uma dieta baseada em fruta, legume, hortaliça, em boas gorduras. Então, eles consomem muito peixe, muito azeite, muitas sementes, muitas oleaginosas, né? Castanhas, nozes, enfim. E é um padrão de dieta que tem um consumo baixíssimo de esses alimentos ultraprocessados, do excesso de carne vermelha. Então, seria isso um exemplo, né, de uma dieta anti-inflamatória. E agora pensando mais especificamente, eu vou até deixar uma dica aqui para vocês, que eu gosto muito de trabalhar com minhas pacientes, né? Então, quando a pessoa ela está vivendo um momento ali da crise de ansiedade, né? Essa pessoa que tem o transtorno de ansiedade, normalmente tem um horário do dia que ela se sente pior, que ela tem ali uma exacerbação dos sintomas. Não sei se isso é geral, mas as minhas pacientes relatam muito isso no final da tarde, no final do dia, quando começa a escurecer. Então, para o lanche da tarde, eu gosto muito de trabalhar com alguns alimentos, fontes do triptofano, esse precursor da serotonina, e também do magnésio, porque o magnésio é um mineral que tem inúmeras funções, dentre elas a questão do relaxamento muscular. E o magnésio também é importante para essa via de formação da serotonina. Então, um exemplo de um lanche assim muito prático e gostoso é uma banana amassadinha com aveia, cacau em pó, sementes de abóbora. Então, seria um lanche que a gente tem ali triptofano, tem magnésio, tem fibra para o intestino ficar feliz. Claro que não é uma refeição única, né? Que
que vai tirar, né, a pessoa daquele momento, ali, daquela crise, mas ajuda principalmente aquelas pessoas que às vezes chegam em casa e têm vontade de descontar as emoções na comida, de buscar algum conforto nesse sentido. Então, é um lanchinho que funciona muito bem. Já deixo essa dica aí. Perfeito, Brenda. É muito interessante, né, a gente olhar, a gente aqui, né, através do perfil da Amphic, né, sempre dando esse viés bem psicanalítico, né, para todas as questões, e é muito bom a gente ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, né, no caso aqui hoje, sobre esses aspectos nutricionais, essa questão que você trouxe aí para a gente dessa relação do intestino, né, na produção da serotonina. Isso é muito interessante. Até a Débora comentou aqui, ó, que não sabia disso até assistir suas lives. Acho que a Débora já é uma espectadora assídua dessas lives. Enfim, e é sempre bom lembrar também, né, Brenda, que a gente tem que lembrar sempre que cada indivíduo é um diferente do outro, né? Cada pessoa que chega ali até a gente, né, seja no seu consultório enquanto nutricionista, seja na nossa clínica enquanto psicanalista, a gente tem que olhar para ela de uma maneira individualizada, né? Entender que cada pessoa é única, cada pessoa vai responder de uma maneira, né? Cada um tem as suas demandas, tem as suas queixas, tem aquilo que, no seu caso, acredito, tem aquilo que ela vai se adaptar melhor, às vezes, com algum tipo de alimentação, outras que ela vai ter maiores dificuldades, né? Por mais que existam, né, Brenda, os alimentos ali que são funcionais nesse sentido, é claro que talvez ela se encaixe melhor com um ou com o outro, né? Então, a gente tem sempre que lembrar disso. Na psicanálise, então, acredito que todo mundo que esteja aqui, que já está familiarizado com a psicanálise, entenda isso muito bem, né? Sempre levar em conta essa subjetividade, né, do indivíduo, entender que cada pessoa que está ali é uma pessoa única, né, e vai responder de uma maneira diferente, vai ter as suas demandas diferentes, e que a gente precisa olhar para cada um com esse olhar extremamente individualizado, né, e sempre acolher, né, sempre mostrar esse acolhimento, dar esse acolhimento para ela, mostrar que a gente está ali, né, porque o transtorno de ansiedade não é algo fácil de lidar, né, mas eu tenho certeza que com essas suas dicas, né, com o acompanhamento, sempre lembrando também, né, disso, né, que às vezes não basta um tratamento ou outro, né, nada melhor do que entender que o corpo, como você mesmo disse, ele não é fragmentado, né, a gente precisa entender que ele está todo interligado. Então, falar de saúde mental, né, para todo mundo que está acompanhando aí, não é falar somente do psíquico, né, do nosso psiquismo. Falar de saúde mental é falar de alimentação, é falar de atividade física, né? É falar então de tudo que envolve o nosso corpo, certo? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que entender. É aquela sensação, né, Brenda? Às vezes, quando a gente está ali com a alimentação, vamos colocar assim, equilibrada, com uma prática de atividade física regular, a gente sente, parece que a gente também está mais leve, né? Parece que os nossos problemas, às vezes a gente consegue até resolver de uma maneira mais clara, né? Parece que funciona melhor o corpo como um todo, né? Deixa eu ver o que a Débora está colocando aqui. A pessoa já chega em sofrimento. Pode falar. Não, pode falar, pode ir. Depois eu leio o comentário. A Brenda. Peraí, calma. Vai lá, pode falar, Brenda. Depois eu leio os comentários. É só porque você estava falando nessa questão, né, da individualidade, claro, dentro da nutrição já virou até piada, porque a resposta para todas as perguntas é depende, né? E às vezes, assim, e isso desde sempre, né? Você está na aula, na graduação, na pós, seja lá onde for, a resposta da pergunta é sempre depende, porque realmente depende, né? Não existe algo que vai funcionar para todo mundo. E igual você mesmo falou, né?
nós temos muitas aplicações funcionais de alimentos, de nutrientes, formulações de nutrientes que a gente pode manipular para suprir algumas deficiências ali, algumas deficiências nutricionais e ajudar essa pessoa, mas nem tudo vai funcionar para todo mundo. E muitas vezes a pessoa que está ali em sofrimento já chegou assim, às vezes não adianta, você pode passar qualquer dieta, qualquer alimentação para aquela pessoa, mas ela está precisando de acolhimento, né? Ela está precisando, é uma outra coisa que ela precisa naquele momento. Então, é claro que a gente precisa, sim, considerar tudo isso na hora de elaborar ali uma abordagem, seja prescritiva ou não, nunca esquecer de olhar cada pessoa como um ser único mesmo. Acho que isso é muito importante. Sim, com certeza, Brenda. A Débora comentou aqui, a pessoa já chega em sofrimento e ter um profissional que saiba acolher esse sofrimento é muito importante. E não cabe, né, porque isso, para nós da psicanálise, é uma regra, né, o acolhimento. Não tem como a gente falar de psicanálise sem falar de acolhimento. Mas acredito que isso sirva para todas as áreas, né? A nutricionista, né, no caso, a Brenda, vai atender ali uma pessoa que sofre, né, de um transtorno de ansiedade ou qualquer outro, né, ou qualquer outra demanda que ela tenha ali. Esse profissional também acolher, né, mostrar para ele que existe um afeto ali, né, não olhar como se fosse somente um paciente, né, mas entender que ali tem uma pessoa, né, e que às vezes ela precisa, além dessa orientação nutricional, ela precisa de alguém que olhe para ela dessa maneira, né, como uma pessoa única. Pois não, vamos lá. E o curioso, assim, é porque normalmente essas pessoas vêm para o acompanhamento nutricional não por conta não para trabalhar a ansiedade, né? Normalmente ela vem com outro objetivo, mas que muitas vezes é essa ansiedade que está atrapalhando ela a chegar ali naquele objetivo primeiro que ela veio buscar ajuda, né? Então a gente vai trabalhando isso ali de maneira casada ali, né? Em paralelo ali, sempre levando tudo isso em consideração para que a pessoa consiga chegar naquele objetivo que para elas era o mais importante. Exato. Nossa, esse ponto que você falou é fundamental, né? Porque às vezes se não tem esse acolhimento, todo o tratamento não vai funcionar, né? Vamos colocar assim. A Catiana colocou aqui, eu sou muito ansiosa, às vezes desconto na comida quando chego em casa. É a questão da compensação, né, Brenda? Sim, essa questão de você buscar na comida o conforto, né? Sim. A Vanessa colocou realmente como a saúde mental influencia a alimentação, né? Aí é aquilo que a Brenda até colocou lá no início, né? É mão dupla, né? A gente pode dizer tanto da influência da alimentação na saúde mental e como que a saúde mental também influencia na alimentação. Bom, o pessoal que estiver assistindo, se quiser deixar alguma pergunta, algum comentário, antes da gente também, para a gente começar a caminhar aqui para o encerramento, né, Brenda? Eu sei que a gente acabou de falar aqui que a gente não pode generalizar, que é claro que a gente vai ter que olhar para cada um como, né, de uma maneira única, entender aquilo, mas eu queria que você falasse para a gente, Brenda, assim, de uma maneira, então, geral, né, assim, e aí, quais alimentos a gente deve evitar e quais alimentos que podem ser úteis, né, dentro de um quadro ali de um transtorno de ansiedade, né, de alguém que está passando por isso? Bom, então se tivesse que escolher, assim, top 3, né, alimentos ali para serem evitados, eu diria o álcool, né, de maneira geral, as bebidas alcoólicas, o excesso do café, e
Assim, a gente está falando de uma maneira geral, mas o café, claro que existe uma individualidade muito grande, né? Nessa questão do que é o excesso de café para uma pessoa, não necessariamente é para outra. Mas de uma maneira bem geral, acima de 2 xícaras de café ao dia, a gente considera um consumo excessivo. Então, evitar isso é importante, principalmente nesses momentos de crise. Tá? E eu diria que os ultraprocessados de uma maneira geral. Agora, pensando em alimentos que são legais da gente estar consumindo, então, as fontes de triptofano, então a banana, a aveia, o cacau, grão de bico, feijão, né? Esse grupo das leguminosas, então eles também são bem ricos em triptofano. Fontes de magnésio, semente de abóbora é bem rica em magnésio. As folhas escuras, principalmente o espinafre, as castanhas, então a castanha do Pará, seguida da castanha de caju, são boas fontes de magnésio também. Ah lá, o café tá dando. O café está repercutindo. Eu sou suspeito para falar também, mas acho que o pessoal não gostou muito, não. A Raquel perguntou 2 xícaras da grande. E aí, qual que é a medida dessas 2 xícaras? Então, a gente considera a medida de 80 ml. Mais ou menos, que não é aquela xícarazinha menor, mas também não é a xícara grande, tá? Mas é claro que essa questão do café, o café sempre dá polêmica, né? Acho que. Mas é porque a gente tem, mais do que também a quantidade de café, a gente precisa pensar no horário que esse café está sendo consumido. Porque muitas pessoas têm uma metabolização dessa cafeína mais lenta. E aí, quando tomam um café, por exemplo, na parte da tarde, gera, mesmo que seja às vezes no café da tarde, gera uma inquietação noturna. Então é algo que a gente precisa pensar também. Tá todo mundo muito viciado Todo na mundo cafeína aí. desesperado, desesperado. 2 xícaras só para começar o dia. O Lucas falou que 80 ml não dá nem para o começo do dia. A Carol tá perguntando se o chocolate entra no cacau, tá liberado, né? Bom, é claro que o chocolate ele vai entrar, mas aí a gente precisa pensar no chocolate, né? Seria um chocolate, porque o benefício está no cacau. Então a gente precisa de um chocolate que tenha um alto teor de cacau. Então, um chocolate, por exemplo, 70% cacau, excelente. Uhum. O Lucas fez uma pergunta aqui, Brenda, sobre as cápsulas de cafeína. Acho que ele deve estar querendo saber, assim, de uma maneira geral, talvez, de como que funciona a dosagem de cafeína nessas cápsulas, se o uso dela é recomendado ou não. Não sei se quiser explicar, Lucas, se eu não tiver entendido Deixa eu exatamente o que você achar quis aqui. passar. Ele só perguntou, e as cápsulas de cafeína? Então, normalmente, quando a gente faz o café expresso, ele normalmente tem uma concentração de cafeína um pouco maior do café coado, né? De uma receita padrão, vamos dizer assim. Claro que vai depender da quantidade de pó que você coloca ali na hora de coar o café, né? E isso vai depender também muito do tipo de café que tem ali. Então, é uma questão bem mais específica mesmo. Uhum. Sim, tem gente falando que toma café até antes de dormir. Eu acho que ele não estava falando das cápsulas de café, Rafa, Nespresso, ele está falando da suplementação, não é isso? Das cápsulas Ah, de cafeína. Isso. Que chegam até 400 miligramas de cafeína na cápsula, né? Muito usada então eu que no confundi tudo. pré-treino.
É muito utilizada em pré-treino. Então, essa questão, Lucas, das cápsulas de cafeína é uma coisa que a gente precisa avaliar muito. Quem é a pessoa que tá tomando. Então, por exemplo, para pessoas com hipertensão, elas não são indicadas, né? Então, é uma série de fatores que a gente precisa avaliar antes de indicar essa suplementação de cafeína aí. Perfeito. Sobre o café antes de dormir, acredito que seja não recomendado. E aí me vem uma outra questão na cabeça, Brenda, que eu acho que você podia falar um pouquinho para a gente, que seria talvez um chá, né? Como é que a gente pode olhar para esse chá e pensando no transtorno de ansiedade, por exemplo, né, para pessoas ansiosas, às vezes que tem uma dificuldade de dormir, como é que você pode contribuir aí? Ótimo, ótima essa pergunta. E aí, os chás também a gente tem os chás que a gente deve evitar, porque a gente também tem chás que são ricos em cafeína. Então, por exemplo, o chá preto, o chá mate, o chá verde tem uma concentração ali de cafeína. Então, para esse horário, porque muitas vezes a pessoa fala, vou tomar um chazinho agora à noite para relaxar. Mas aí ela pensa que pode ser qualquer chá. E nisso ela, às Uhum. vezes, pode entrar num chá rico em cafeína, né? Mas então, quais seriam os chás que a gente mais utiliza para essa questão do relaxamento, essa questão, não só o relaxamento físico, mas desligar um pouco essa agitação, né, mental. Então, a gente usa os chás de camomila, o chá de melissa, melissa, também conhecido como erva cidreira, que é diferente do capim-cidreira. Muitas pessoas fazem essa confusão. Então, a erva cidreira ou melissa, que é a mesma coisa. A gente tem as folhas do maracujá, ou passiflora, que a gente compra também a erva para fazer o chá. E a gente tem o chá de mulungu, o mulungu que é uma casca de árvore. E a gente faz esse chá também. O mulungu, inclusive, ele ajuda muito na insônia. Uhum, sim. E tomar cuidado, né, com os chás aí que vai comprar, né? Sim, sim. Claro que essa questão dos chás, muitas pessoas acham que o chazinho de sachê não pode ser utilizado. Ele pode. A gente precisa ler a lista de ingredientes, ver que ali só tem chá mesmo. Mas a maioria desses chás a gente consegue comprar também a granel e fazer a infusão em casa. Então é muito tranquilo. Sim, sim, perfeito. Olha lá, a Raquel disse que acabou de descobrir a causa da insônia dela. Mandou, É o chá. agradeceu. É, a Mayra disse que com esse frio, chá é tudo de bom. Que delícia. Aí a turma do chá agora começou a aparecer. Agora a turma do café ficou quieta. Bom, pessoal, acredito que seja isso então, né? A gente falou aqui nessa live então um pouquinho sobre a ansiedade, né? O transtorno de ansiedade e alimentação. Se alguém ainda tiver aí algum comentário ou alguma dúvida, quiser colocar aí para a gente, tá? Enquanto isso, vou pedir para a Brenda então fazer uma finalização aí, né? Despedir para a gente poder encerrar. Mas ainda, se alguém quiser falar alguma coisa, só deixar o comentário aí. Bom, então, eu queria agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês hoje. É sempre um prazer estar aqui conversando, né, sobre diferentes assuntos, sempre trazendo essa perspectiva da alimentação, de um estilo de vida saudável. Então, para mim, é um momento muito prazeroso estar aqui dividindo um pouquinho com vocês. Fico à disposição de vocês para dúvidas, né? Às vezes alguém não quer perguntar nada aqui agora, pode me procurar pelo Instagram também, enviar alguma mensagem, eu respondo com o maior prazer, tá? Agradecer ao convite, né, da Ampic e agradecer ao Rafa. Quem sabe essa não é só a primeira de
muitas lives que a gente pode fazer juntos, né, Rafa? Sim, com certeza, Brenda. Queria agradecer, né, você também, em nome da associação, né, da Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea, a nossa AMPIC. Queria agradecer pela sempre disponibilidade que você tem para estar aqui com a gente e tomara que essa parceria aí também possa render outras lives, né? Em nome da AMPIC também queria agradecer todo mundo que nos assistiu, que comentou, que participou, e com certeza sem vocês, né, essa live também não teria acontecido. Então, muito obrigado aí, todo mundo. Quaisquer dúvidas, né, nós estamos aqui. Hoje, né, eu estou através do Instagram da AMPIC, né, caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar também através desse Instagram, que nós estaremos respondendo, né, pessoal sempre atento aí, sempre solícito também para estar respondendo as mensagens. O pessoal então está agradecendo, peguei a parte dos chás e achei bem interessante. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, então, meu muito obrigado, né, em nome da AMPIC, em meu nome, e agradecer a Brenda, então, mais uma vez pela participação aqui conosco. Tchau, pessoal. Até a próxima, Tchau. então. E fiquem, pessoal que acompanha a página da AMPIC, né? A gente vai estar aí fazendo mais lives ao longo dessas. Amanhã mesmo teremos outra live. Semana que vem, toda semana, né? A gente está tendo aí pelo menos uma live, normalmente na terça, na quarta, tá? Então, acompanhe aí. Quem ainda não seguia a nossa página também, siga-nos e estamos sempre por aqui também para qualquer dúvida. Tchau, pessoal. Até mais.